Muito bem, gente. Eu quero convidar para nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos de número 1 até o versículo de número 5. E é importante nós colocarmos um pouco do contexto nesse texto, porque de modo especial isso vai nos saltar aos olhos em um ponto desse texto. Paulo está escrevendo essa carta ao povo que mora na cidade de Corinto. E Corinto era uma região portuária. E como região portuária, era uma região de pluralidade de culturas. Na igreja de Corinto, nós temos trânsito de muitas pessoas. E nós temos algumas características muito específicas desta igreja. Uma, de modo especial, é que na igreja em Corinto ficava o maior templo a Afrodite de toda a região do Império Romano. E uma das práticas que aconteciam nesse templo era o que a Bíblia descreve como prostituição cultual. Ou seja, as pessoas iam até o templo para cometer adultério e isso era tratado como algo natural diante da cultura daquele povo. A igreja de Corinto tinha uma flexibilidade moral muito além do que às vezes nós conseguimos imaginar hoje. Era muito comum que na igreja de Corinto os homens fossem até os templos de Afrodite, ou o grande templo de Afrodite, para participar de momentos de total imoralidade. Era comum que se entendesse que a liberdade sexual é parte da cultura e da identidade daquele povo. E ainda mais quando nós percebemos que existe um trânsito muito grande de pessoas naquele lugar. E a gente sabe que muita gente, quando sai para fora de casa, ainda se transforma mais um pouco. E é diante dessa realidade que Paulo está escrevendo essa carta. E nessa carta fica muito claro que foi pedido orientação a Paulo acerca do tema que nós vamos estudar hoje. Porque, provavelmente, esses hábitos, essa cultura, começou a invadir a igreja. E as pessoas da igreja estavam se perdendo também em imoralidade sexual. Eu preciso fazer um parêntese, antes de nós irmos para o texto ainda. Eu não sei se é tão diferente do nosso tempo de hoje. Talvez hoje nós não tenhamos o templo a Afrodite, mas nós temos a imoralidade sexual como algo normalizado. Nós começamos a enxergar algo que talvez há 20 anos fosse tido como ilícito e imoral, como algo natural e normal. Eu estou dizendo isso não para colocar um peso e um fardo sobre as pessoas, mas para que nós olhemos à luz da palavra de Deus o que Ele nos diz sobre esse assunto. Porque a imoralidade sexual tem consequências em todo o resto da vida sexual da pessoa. E é importante que nós venhamos a aprender sobre como isso é constituído. Dito tudo isso, nós podemos dar uma olhada no que o texto diz. Vamos olhar lá o que diz em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos de número 1 a 5, quando Paulo diz o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido.
Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Até aqui. Muita coisa esse texto nos ensina, e antes de nós olharmos para esses detalhes, eu quero dizer o seguinte: Deus, quando constituiu o ser humano homem e mulher, Ele já coloca, lá em Gênesis, como nós olhamos na saudação, crescei e multiplicai. Ou seja, embora hoje nós tratemos o assunto sexo como algo quase intocável, como um assunto extremamente desafiador, a Bíblia trata isso com muita leveza, porque entende que é algo inerente à união entre um homem e uma mulher. E a partir do ato do casamento, é algo que deveria ser tido como natural. Mas é interessante que quando a gente assiste pessoas falando sobre esse assunto, nós vamos perceber que está cada vez menos desassociado ao casamento. Esses dias atrás, alguém me mandou uma piadinha. E nessa piadinha, na verdade, era um desses memes onde acontece os áudios do WhatsApp, e contava a história do cachorro Pitucho, que estava necessitado de cruzar. E aí uma mulher mandou isso em algum grupo, e uma das frases em resposta na zoeira foi de alguém dizer assim: acho que o Pitucho casou. Porque as pessoas associaram a prática da sexualidade a algo que acontece antes do casamento e que se diminui no casamento. Mas a grande verdade é que o lugar adequado para a nossa vida sexual é dentro do casamento. É dentro da união entre um homem e uma mulher, uma união espiritual, uma união que vai além da união física. Porque a grande verdade é que o nosso corpo e a nossa mente precisam, ela compreende, nós fomos criados para não levar de modo tão banal quanto a sociedade faz parecer o ato sexual. A ideia de que a gente pode fazer isso só pelo prazer e que isso não vai nos gerar vínculos é inconcebível. O ato sexual não é um ato de uso do outro, mas é um ato de entrega. Não é um ato que eu faço pelo meu prazer, é um ato que eu faço pelo prazer e pela alegria do outro. É um ato de relação. Por isso, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele já deixa muito claro que existe esse lugar sagrado onde deve acontecer este ato. E Paulo abre esse texto começando a falar sobre a imoralidade sexual. E é muito interessante que Jesus Cristo, Ele vai dizer que talvez o único motivo plausível para o divórcio é a imoralidade sexual. Quando nós paramos de nos entregar à pessoa que nós amamos e queremos nos entregar a outras pessoas, ou paramos de viver um amor dedicado no leito matrimonial e vamos viver esse amor libertino fora dele. É interessante que isso é algo tão pertinente que aparece inclusive nos mandamentos. Um dos mandamentos diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do próximo. Não é assim que diz? E aqui é importante a gente dizer, tem uma diferença entre achar bonito e cobiçar. Achar bonito é algo que se a gente não fizer essa diferença, a gente cai
dentro de um ciclo de desespero. É natural que a gente olhe para uma pessoa e a gente diga, olha, que pessoa bonita. É natural que a gente ande pela rua e diga, olha, que pessoa legal, que pessoa bonita. Agora, eu maquinar isso na minha mente e criar desejo, cobiça, querer que essa pessoa tenha uma relação comigo ou algo desse tipo, isso entra dentro daquilo que fere o mandamento. Então nós precisamos entender que a nossa mente humana, a nossa própria sexualidade vai dizer para a gente assim, olha, muito bonito, mas daqui adiante está sob o nosso controle limitarmos ou não a forma como nós reagimos a esse muito bonito. E tudo começa na nossa mente. E é por isso que talvez o principal ato de moralidade sexual que nós temos na nossa sociedade chama-se pornografia. Aliás, o termo utilizado para imoralidade sexual na Bíblia, muitas vezes é porneia, da onde também vem a palavra pornografia. E nós precisamos falar sobre esse assunto, porque isso às vezes invade os nossos lares. E nós tornamos como natural vermos coisas que nos afetam sexualmente. Hoje em dia já existem leis para que isso seja retirado do ambiente mais direto. Mas eu me lembro que quando eu era pequeno, algumas propagandas de cerveja eram quase um ato pornográfico. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós enxergamos, porque isso alimenta o nosso coração, faz com que a gente crie desejos. E nós precisamos ter cuidado para que isso não nos afete a ponto de que mais tarde isso gere consequências para as nossas relações. E aí, falando rapidamente só sobre esse assunto da pornografia, existem estudos que dizem que uma pessoa que consome pornografia perde o desejo de ter uma relação sexual saudável dentro do casamento. Porque ela imagina e ela sonha com algo que ela não tem. Assim também, quando se existe uma vida devassa antes do casamento, no casamento se tem uma expectativa sobre o outro que não é a expectativa real e coerente. Ainda mais em uma cultura que nos diz que nós precisamos ter esse tipo de atitude. E é por isso que esse texto ele é tão importante. E é tão importante nós falarmos sobre esse assunto. Porque Paulo está dizendo que é necessário que o homem e a mulher entreguem-se um ao outro. E que nós venhamos a entender que a partir da nossa união espiritual, um com o outro no ato do casamento, existe um lugar seguro e saudável para a relação sexual. Por isso ele vai dizer assim, olha, cada homem deve ter relação sexual com a própria esposa e cada esposa com o seu próprio marido. Ou seja, algo que é óbvio, nós precisamos nos guardar para esse ambiente. Nós precisamos dedicar a nossa vida dentro desse ambiente. E cada um deve cumprir os seus deveres conjugais dentro dessa relação. Significa compreender que é ali onde existe uma entrega real e verdadeira. Muitas vezes, quando a gente fala desse assunto, a gente sempre lembra das dores de cabeça. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não se neguem um ao outro, mas se entreguem. O ato sexual bíblico, ele é um ato consentido, senão ele não é um ato sexual, ele tem uma outra palavra muito feia. Ele é um ato consentido, ele é um ato de entrega, mas não necessariamente ele é um ato de puro prazer. Nós também não cremos que a Bíblia denote o ato sexual somente como algo para reprodução. Pelo contrário, nós entendemos que dentro do casamento também é para o prazer, mas para a entrega mútua. O meu corpo não pertence a mim.
o meu corpo pertence à minha esposa. E o corpo da minha esposa não pertence a ela, mas pertence a mim. Não num sentido de uso e abuso, mas no sentido de que eu voluntariamente me entrego a ela para que ali haja uma união. E se tem uma coisa que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se nós devemos nos cuidar para antes do casamento, depois que casou, nós temos que praticar. Porque isso não é só um ato de reprodução, mas é um ato de união. É um ato para alimentar o desejo, para alimentar o amor, para alimentar a unidade, para alimentar aquilo que nós vivemos integralmente. É um ato que vai além da forma como o mundo trata ele. Ele é um ato de santidade. O leito matrimonial é um ato, é um lugar onde o próprio Deus deseja que nós estejamos. É um espaço sagrado. E tem muitas vezes em que nós deixamos esse espaço sagrado por muita pouca coisa de lado. Eu conheço famílias, casais jovens, que muitas vezes se negam um ao outro porque o filho ocupou o espaço da cama. Esse lugar não é dos filhos. O lugar da cama do casal é do casal. Eu conheço muita gente que se nega porque as tarefas externas têm sido pesadas demais. E é compreensível que as tarefas externas tenham sido pesadas demais. Mas o lugar onde eu me entrego também no meu relacionamento é aqui. E isso acontece por uma entrega. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós precisamos dialogar sobre o sexo nas nossas casas, dentro dos nossos casamentos, para que a gente viva em santidade. O texto vai continuar nos falando sobre aqueles que não estão casados. E a orientação é o celibato, até que se case, para que se guarde ao Senhor, para que o ato sexual seja um ato que o Senhor seja glorificado. Qual é o limite que nós temos para o ato sexual? O limite é aquilo que convém e aquilo que é permitido. O leito matrimonial é um espaço muito específico e muito sagrado, e precisa ser zelado, e precisa ser cuidado. Nós não falamos desse assunto somente como um ato de pura moralidade, mas como um ato de cuidado da nossa vida. Nós somos seres sexuais. Nós somos seres que temos desejos nessa área. É natural que isso aconteça dentro de nós. E mesmo que nos gere desconforto falar disso, nós precisamos falar à luz da Escritura. E é importante que nós observemos e cuidemos dessa área das nossas vidas, para que assim o outro seja honrado através de mim, e assim o outro se saiba amado através de mim. Marido, você chegou cansado na sua casa, cheio de tarefas a cumprir no seu trabalho, cheio de demandas, e a sua mulher quer a sua atenção, o seu carinho, entregue a ela. Aqui eu não estou falando biblicamente, mas estou falando para aquilo que nós temos como um entendimento natural das coisas. Para nós, homens, a relação sexual é muito mais pontual. Mas para as mulheres começa muito antes. Começa com um gesto, começa com um carinho, começa com atenção, começa com a tua presença.
Entregar o seu corpo à sua esposa é estar lá para ela o tempo todo, para que quando o ato sexual acontecer seja um espaço prazeroso, é dedicar-se a ela. Esposa, quando seu marido, quando você chegar do trabalho cansada, cheia das demandas do dia, cheia das correrias, e o seu marido for ter um tempo contigo, entregue-se a ele. Porque é um tempo de troca de desejos, de demonstração de amor. Mas precisa ser cuidado pelos dois lados. Eu tenho um cuidado extremo com o meu corpo, porque eu não vou ter um cuidado extremo com o corpo do outro. Deus nos criou com essa finalidade. Deus nos criou com esse gatilho. E se nós não alimentarmos dentro do casamento, e é isso que Paulo está dizendo no final das contas, se nós não alimentarmos dentro do casamento, a nossa mente vai fazer o quê? Ela vai nos levar para fora. Vai fazer com que a gente imagine, sonhe e viva dentro de uma imoralidade sexual que não é santa. E que dará luz a um pecado muito grande. Não é algo puramente carnal. Por isso nós precisamos ter cuidado nessa área das nossas vidas. O sexo é bom e feito para ser exercido dentro do casamento. Os desejos são naturais, mas eles são feitos para serem direcionados para o casamento. E os limites são acordados entre o casal. Mas o que a Bíblia também diz é que dentro desses limites, a entrega mútua deve ser o nosso guia. Não o meu desejo egoísta, mas a minha entrega também para a alegria do outro. Hoje nós, quando falamos desse assunto, e por isso ele nos gera constrangimento, vocês tinham que ver a cara de alguns de vocês quando eu falei que o assunto era sexo. Meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo aqui? Alguns olharam para o Miguel, você tem criança no recinto, como é que nós vamos falar sobre isso? Nós precisamos estar atentos para o fato de que precisamos orientar adequadamente sobre isso. E de que falar sobre isso é falar sobre a vida. Só que nós fomos habituados a falar isso de modo egoístico, a falar isso a bel prazer, a falar sobre sexo como um ato de porneia. E assim como o povo de Corinto fala sobre sexo pensando na prostituição cultual a Afrodite, ou talvez na prostituição cultual da nossa sociedade. Mas nós precisamos observar que esse assunto é um assunto sagrado. E por isso nós orientamos a próxima geração sobre como fazer isso de modo adequado. E não tratamos isso como um grande tabu na nossa história. Porque Deus nos deu, e é bom, exatamente para que nós tenhamos prazer e alegria dentro da nossa relação do casamento. E este casamento é um lugar sagrado onde nós também queremos criar a próxima geração. Então, à luz da palavra de Deus, nós precisamos olhar de modo diferente para a nossa sexualidade. E pararmos de tratar como algo envolvido somente ao prazer, ou ao meu próprio afeto, como é feito hoje em dia. E isso faz com que tudo seja feito de modo desvairado e desonrado e desorientado da palavra de Deus. Entre nós não pode ser assim. Nós precisamos dar testemunho. E isso começa nas pequenas coisas. E com isso eu vou chegando ao final. Começa nas pequenas coisas. Começa nas brincadeiras inocentes que nós temos. Às vezes no trabalho, às vezes em outros lugares, onde quando nós falamos sobre o ato sexual, nós falamos sobre porneia e não sobre entrega. Nós não falamos sobre render a nossa vida ao outro, mas falamos sobre consumir a vida do outro. A vida do outro não é feita para o meu uso e abuso, mas para que eu me entregue
a quem eu amo. E eu encerro mesmo, apontando para um elemento. A Bíblia nos ensina que, além da questão de que este é o lugar santificado e abençoado para isso, de que nós precisamos, de fato, lidar com a relação, lidar com o ato sexual como algo sagrado. Só que muitas vezes, no meio do trajeto, algumas coisas acontecem que fazem com que esse leito sagrado seja maculado. A imoralidade sexual quebra o laço conjugal. E normalmente não é a pessoa que cometeu a imoralidade sexual que fica carregando a culpa para o resto da vida, mas é aquela que foi traída, envergonhada e humilhada. Esse assunto não serve para que a gente gere peso sobre os outros, mas para que a gente também encontre a liberdade de reconstruir os nossos laços. Também a nossa ligação dentro do casamento está ligada ao nosso tempo de vida. E a viuvez nos libera para, mais uma vez, se assim for da nossa vontade, se assim nos for permitido, termos um novo casamento, uma nova união. E é importante que nós olhemos, não com pesar, para dentro das nossas falhas na área sexual, mas olhemos com um olhar de transformação. Talvez a gente possa até ter um problema com porneia, mas é nosso papel santificar o nosso corpo e dizer daqui em diante não mais assim será. Normalmente, quando nós olhamos sobre esses assuntos, eles nos colocam pesos. O que a Bíblia quer é nos tirar os pesos, nos tirar os fardos e nos apontar para um caminho de santidade. Então, que você possa encontrar, dentro da orientação que Deus te deu e da liberdade que Ele te deu também, alegria nessa área. Seja dentro do casamento, com o ato sexual, seja através do celibato, como muitas pessoas optam, seja através de um novo casamento, seja através de santificar aquilo que já tem acontecido. Mas que Deus esteja presente também na sua vida sexual. Não exclua Deus dela, porque excluir Deus dela é incorrer no risco de viver uma vida compartilhada, onde Deus não está num lugar onde Ele realmente está e onde Ele quer estar. Enfim, tem muita coisa para a gente poder conversar sobre isso. E eu estou à total disposição de vocês para a gente continuar essa conversa e passar algumas orientações e dúvidas que eventualmente a gente vai ter sobre isso. Mas nós precisamos falar, nós precisamos orientar, nós precisamos ensinar. Porque se a igreja não ensina, o mundo ensina. E se a igreja não ensina do jeito certo, o mundo ensina do jeito errado. E se nós não ensinamos os nossos filhos do jeito certo, quando nós percebermos, a imoralidade sexual novamente vai ser a guia da nossa sociedade. Será que já não é isso que tem acontecido? Que nós possamos colocar a nossa sexualidade à luz do Evangelho. Amém?